Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com grande alegria que hoje nos encontramos, mesmo que virtualmente, nos encontramos com os nossos amigos do SEAC, Grupo Espírita Allan Kardec. Uma alegria enorme estar junto de vocês. Outra vez, estamos com saudades enormes. Nós hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos na sua parte primeira, que fala das causas primárias. No capítulo 2 dessa parte primeira, fala dos elementos gerais do universo. Desse capítulo dos elementos gerais do universo, hoje nos cabe propriedades da matéria, que vai da questão 29 à questão 34. Nós vamos iniciar com a questão 29, a pergunta de Kardec. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os espíritos respondem: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. O princípio cósmico universal, a matéria primeira criada por Deus, é imponderável. Mas quando se aglutina, formando a nossa matéria, desses elementos primários, o que acontece? A matéria se torna ponderável. Os espíritos dizem isso, para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento. Então, a matéria imponderável, o princípio cósmico universal, é o princípio de toda a matéria do universo. E a ponderabilidade é da matéria já formada. Do princípio cósmico universal é imponderável. É interessante nós estudarmos o que os espíritos nos trouxeram. Isso na época de Kardec, 1857. E comparando com outra propriedade da matéria, que é a descontinuidade, nós vamos analisando certos fatos que nos esclarecem, principalmente sobre os fenômenos espíritas. A descontinuidade, será que essa propriedade da matéria, que esses elementos, essas moléculas se aglutinam, o princípio cósmico universal se aglutina formando a matéria pesada, mas não é contínuo, é descontínuo, sempre existe espaço entre as moléculas, por mais pesada que seja a matéria, por mais firme que seja a matéria. E essa descontinuidade talvez que favoreça a passagem dos espíritos pela parede. No livro O Fenômeno Espírita, de Gabriel Delany contando as experiências de William Crookes, com o espírito Kate King principalmente, que conviveu com William Crookes durante muito tempo, ali diariamente, e o Gabriel Delany escreve assim, e disse-lhes que fossem para a biblioteca estudar as suas lições, disse para os filhos, e fechei sobre eles a porta, a chave, e segundo meu costume, durante as minhas sessões de materialização com Kate King, pus a chave no meu bolso, para não haver nenhuma dúvida que todas as paredes, todas as portas estavam fechadas. Ele punha a chave no seu bolso e o espírito se materializava, o espírito entrou ali, pela descontinuidade da matéria. E ficamos pensando, como isso pode acontecer? Pode acontecer. Se nós pensarmos na água, a água é a matéria, H2O. Quando ela está no estado líquido, por uma propriedade dessa matéria, ela está no estado líquido, quando as moléculas não estão tão agrupadas, existe um distanciamento entre as moléculas,
nós podemos penetrar na água. Nós mergulhamos numa piscina, penetramos na água. E a confirmação que o nosso peso está presente, está dentro dessa matéria, dentro da piscina, da água, é que a água sobe de nível na piscina. Então, nós também penetramos na matéria, quando a matéria é líquida dentro de uma piscina. Mas isso depende, pensando nos espíritos que atravessam a parede, não apenas de querer, mas de saber. Ivone Pereira, na sua enorme fonte, né, de informação que ela nos trouxe dos seus livros, ela informa que os espíritos, durante uma chuva forte, se agrupavam nas soleiras das portas, esperando que alguém abrisse a porta para que eles entrassem nas casas e se protegessem da chuva. Interessante isso. Esses espíritos não sabiam que podiam atravessar aquela porta. Então depende de saber. E isso não implica de evolução espiritual. Implica de evolução intelectual, de dominar essas moléculas da matéria. Quando nós fazemos uma análise, nós vemos que quando os espíritos querem aprender, eles se esforçam. Um exemplo disso é o filme Ghost. Todo mundo já deve ter visto esse filme. Informações interessantes sobre o mundo espiritual, a influência do mundo espiritual na matéria. E quando aquele espírito, que era o mocinho, né? O mocinho, ele desencarnou na espiritualidade, ele queria exercer alguma influência na matéria, mas ele não sabia ainda. Então ele vai para o trem e lá ele tenta chutar uma latinha no chão. Ele não consegue, ele pede ajuda ao obsessor, porque o obsessor já dominava, era um espírito obsessor, mas já dominava essa característica de chutar uma latinha que estava na matéria, no trem, no chão do trem. Então nós vamos vendo que essas coisas acontecem quando você conhece as propriedades da matéria, quando você domina essa realidade. Por que a colônia espiritual Nosso Lar tem muros, possui muros, na defensiva, para que os espíritos inferiores não entrem naquele complexo de socorro espiritual que é a colônia espiritual Nosso Lar. Aqueles espíritos ainda não sabem atravessar aquele muro, mas isso é uma coisa possível de acontecer, porque uma das características da matéria é a descontinuidade. E nós vamos vendo, o Livro dos Espíritos continua uma referência de Kardec, um comentário de Kardec, logo nessa questão 29, diz assim: a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas da atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, o peso é uma característica dos mundos onde há gravidade. A massa é a mesma em todos os mundos. Quando o homem foi na Lua, não mudou a sua massa, a sua quantidade de matéria, mas mudou o seu peso por causa da gravidade daquele orbe. Então, Kardec faz essa referência aqui. É uma propriedade relativa à gravidade. Depende do mundo, a atração da gravidade de cada orbe. E nós lembramos, quando falamos na gravidade, de Isaac Newton. Não sei se vocês já sabiam disso, eu fiquei surpresa quando soube. Isaac Newton, em 1665, houve uma grande pandemia devido à peste bubônica.
a Europa foi assolada pela epidemia da peste bubônica e a Inglaterra também. E a Universidade de Cambridge foi fechada por causa da pandemia, como nós estamos vivendo hoje. Olha que interessante isso. E Isaac Newton, o grande gênio da humanidade, teve que sair dali porque ele estudava em Cambridge. E ele foi para o interior da Inglaterra, numa quarentena, no isolamento, no distanciamento social, por necessidade social da pandemia. E lá, no interior da Inglaterra, ele no campo, observando as macieiras, ele viu aquela maçã que caía do pé direto para o chão. E foi encontrado nas suas anotações sobre isso o seguinte, de Isaac Newton: por que aquela maçã sempre tem que descer perpendicularmente até o solo? Porque ela não vai para um lado ou para cima, mas constantemente até o centro da Terra. Certamente a razão é que a Terra que a puxa. Deve haver um poder de atração envolvendo isso. A observação de Isaac Newton. E ele depois declara, ele descobriu a lei da gravidade. Grande gênio da humanidade, grande descoberta da humanidade. Mas por quê? Ele depois afirma isso, mais por curiosidade, mas pelo grande espírito científico e pela disciplina de estudar aquele fenômeno. E ali foi descoberto, durante uma pandemia, lá na Inglaterra, que Isaac Newton estava isolado. Aproveitou aquele momento. Nós estamos aproveitando esse momento de isolamento, de distanciamento, sem reclamar. Interessante, né? Nós estamos aproveitando, estamos sendo curiosos, como Isaac Newton foi, observando aquela maçã. Nós estamos sendo criativos, nós estamos sendo disciplinados. São características para aproveitarmos esse momento. Aproveitando, observando as características da matéria. E essa foi a observação que Kardec fez sobre a lei da gravidade, que é uma propriedade também relativa da matéria. Depende do orbe, o peso. Agora também não vão pensar, né? Então eu quero ficar com menos peso, eu vou viver lá na Lua, porque lá a gravidade é menor. Mas a massa vai ser a mesma, não tem jeito, né? E vamos então para a questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos. A matéria que nós conhecemos é formada de um só ou de muitos elementos, a agregação, a junção dos elementos. E aí, os espíritos dizem, de um só elemento primitivo, o fluido cósmico universal. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Os corpos que nós consideramos primitivos, oxigênio, hidrogênio, não são primitivos. Primitivo é o fluido cósmico universal. Esses corpos que nós classificamos na química como primitivos são transformações da matéria primitiva. E aí nós vemos como a humanidade avança nessas informações, cresce na ciência, no entendimento, quando nós pensamos no átomo. Em 1803, Dalton, né, ele estabeleceu a teoria atômica do átomo. E o átomo, a palavra átomo quer dizer a é não, tomo é divisão, parte. Então, o átomo, a palavra quer dizer não divisível.
Que grande ilusão! O átomo não divisível. Quanto já surgiu de progresso depois de Dalton, né? A teoria subatômica, com novidades incríveis. Até surgiu um livro que fala na partícula de Deus, como se essa partícula fosse aquele elemento primeiro, como se fosse o fluido cósmico universal. Mas é mais uma ilusão do homem. Essa partícula de Deus, o bóson de Higgs, não é ainda é a aglutinação da matéria primitiva, do princípio cósmico universal. Estamos caminhando para grandes descobertas, mas ainda distantes dessa verdade primeira, que é o fluido cósmico universal. Aí a 31 fala assim: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? E eles respondem outra vez: são modificações que as matérias elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. A matéria se une em certas circunstâncias, formando, as moléculas se unem em certas circunstâncias, formando a matéria. E a mesma composição desses elementos, conforme as circunstâncias, se apresentam de maneira diferente. Vamos usar outra vez o exemplo da água. No estado sólido, no gelo, a matéria está compacta. As suas moléculas estão coesas. No estado líquido, as moléculas já estão um pouco distanciadas. Não estão tão coesas. É o estado líquido que nós comentamos, que nós podemos mergulhar nessa matéria. E quando essas matérias se encontram numa coesão nula, já sem aproximação, é o vapor. A mesma matéria, H2O, em situações diferentes, se apresentam em aparências diferentes. E aí nós podemos pensar como que o espírito se apresenta visível diante de nós. Ele apenas manipula essas moléculas do seu perispírito e se apresenta de uma maneira. Como é a diferença entre o vapor e o gelo? É a mesma constituição. Devemos fazer uma análise sobre isso. E os espíritos continuam. Eu queria falar mais uma coisa sobre esses 3 estados na matéria, que são os estados conhecidos aqui no nosso planeta, né? A gente fala sólido, líquido e gasoso. Mas isso representa apenas 1% do estado da matéria no universo. No multiverso, já sabemos que coisa é multiverso. A matéria se apresenta principalmente no estado de plasma, que é incandescência enorme, como o núcleo das estrelas, como o núcleo do nosso Sol. É o estado de plasma. 99% da matéria se encontra nesse estado, no universo, no multiverso. Estado de plasma. Não é nem líquido, nem gasoso, nem vapor, nem sólido. E aí os espíritos respondem a Kardec quando ele faz a seguinte pergunta: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam então de modificações de uma única matéria primitiva, o fluido cósmico universal. E aí os espíritos respondem a Kardec: sem dúvida que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A matéria se apresenta segundo a nossa percepção, o que nós vemos, o que nós sentimos.
E aí Kardec dá o exemplo dos magnetizadores. Olha só, a demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para outra pessoa é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho, o daltônico. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo e salutar. Então a gente vai vendo que depende muito de como nós vemos e como nós sentimos a apresentação desse fluido cósmico universal se compondo na matéria. A apresentação, nós temos visões diferentes e sensações diferentes dessa propriedade da matéria, dessa apresentação da matéria. No 33, Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A mesma matéria é suscetível de experimentar todas as modificações, de adquirir todas as propriedades, esse fluido cósmico universal? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo é uma modificação do fluido cósmico universal. Nosso estudo de hoje se resume nisso. A criação de Deus, o princípio espiritual e o princípio material. O princípio material é o fluido cósmico universal. Tudo se origina disso, dessa aglutinação, dessas propriedades que fazem com que a matéria seja mais resistente, menos resistente. A diferença, quando fala que nós vemos ou não vemos, nós sentimos ou nós não sentimos, o mundo espiritual está aí, à nossa volta. Nós vemos essa mesa, esse livro, né? O nosso corpo, vemos e sentimos. Mas nós vemos o corpo espiritual dos espíritos que estão junto a nós? Não. Aí é a nossa sensação, a nossa visão. Os nossos órgãos sensoriais que veem isso ou não veem. Isso é muito interessante. Quando nós vemos que André Luiz, quando esteve por 8 anos no umbral, né, sofrendo ali, e o dia que ele faz uma oração, ele recebe a presença do mentor espiritual. E esse mentor esclarece a André Luiz que a mãe de André Luiz já esteve ali com ele várias vezes, mas ele não a via no seu corpo perispiritual, porque ele ainda não tinha a visão para alcançar essa realidade, que é matéria também, mas numa composição mais rarefeita, mais sutil. E aí vem outro comentário de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os princípios da química, né? E todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Que nós sabemos, a criação de Deus é majestosa, infinita, magnífica. Nós vamos alcançando esse conhecimento aos poucos.
Por que quando Demócrito, lá na Grécia Antiga, séculos antes de Jesus, falou no átomo, isso não foi para frente? Porque os sábios da época não acreditaram naquela matéria que eles consideravam como a matéria primitiva. O Demócrito considerava. Só em 1803 que Dalton criou a teoria atômica, considerando o átomo não divisível como a primeira matéria, a matéria primitiva. E se nós considerarmos o próton como do tamanho de uma bola de gude, o átomo seria como o tamanho do estádio inteiro. Olha a diferença. Mas nós, naquela ocasião, nós, a humanidade, não víamos que o átomo não era a matéria primitiva. Como hoje nós também, considerando esses elementos subatômicos que a humanidade já reconhece como matérias mais primitivas, né? Usaram até a partícula de Deus, o bóson de Higgs, mas ainda não é a matéria primitiva. Os espíritos dizem isso. Ainda não chegamos lá. Longo percurso na nossa evolução para chegarmos a essa verdade maior. E os espíritos esclarecem mais quando eles nos dizem que sem consequências, sem maiores consequências, nós podemos ter isso como o elemento primitivo até uma nova ordem. Vamos estudando, vamos nos intelectualizando, mas nunca deixando de também desenvolver a nossa outra asa, a nossa asa da moralidade. A asa da intelectualidade é importante, a ciência é importante. A nossa doutrina é baseada na ciência, na filosofia e na religião. A doutrina espírita, nesse tripé. Por isso que os espíritos trazem aqui. Kardec perguntou, os espíritos responderam a Kardec com toda a verdade compreensível para os nossos entendimentos de então. E aí tem uma subpergunta da 33 que Kardec fala assim: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, como se a matéria só tivesse essas duas propriedades. Isso em 1857. Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. E os espíritos dizem: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. A mesma matéria, vamos voltar à água, essa mesma composição, H2O, quando está com as suas moléculas bem aglutinadas, bem coesas, forma o gelo, é opaco. Mas se essas moléculas se distanciam um pouco, forma a água transparente. Mas quando essa coesão se torna nula, forma o vapor totalmente transparente. E é isso que os espíritos dizem para Kardec. Um exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E aí nós vamos entendendo um pouco mais esse princípio material criado por Deus, nessas transformações, cada vez entendendo um pouco mais. Eu só fico imaginando os grandes estudiosos, como que dominavam essa matéria, como que entendiam isso, né? É magnífico. E na questão 34, que é a última dessa propriedade da matéria, da parte primeira do Livro dos Espíritos, capítulo 2, Kardec pergunta:
as moléculas têm forma determinada? E os espíritos respondem: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Elas têm uma forma, mas nós ainda não somos capazes de apreciar essa forma. E os espíritos subperguntam: essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, o princípio cósmico universal. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações da primeira. Então, o que nós temos como matéria primitiva na nossa informação hoje científica não passa de uma aglutinação da matéria primitiva, o fluido cósmico universal. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Longe ainda está da molécula elementar. Mas nós estamos crescendo intelectualmente e moralmente. Nós, cada um de nós e o nosso planeta, né? Em breve se transformando no mundo de regeneração, sob a coordenação, sob o amor de Jesus, o nosso mestre, que trabalhou na composição do nosso mundo, foi co-criador de Deus, na formação do nosso planeta, na transformação desse fluido cósmico universal em matéria para a nossa existência futura, que chegou, estamos aqui nós, espíritos encarnados nesse planeta. Mas nós queremos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo, já finalizando o nosso trabalho de hoje, que no capítulo 1, Não vim destruir a lei, quando Kardec fala sobre a aliança da ciência e da religião, eu vou ler um trecho para a nossa reflexão final. Kardec colocou assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Então, mais informações estão chegando, mais gênios da humanidade estão reencarnando para trazerem essa complementação científica para todos nós, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado. A verdade está chegando. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, duas leis da matéria, orgânicas e imutáveis. A religião não pode desconsiderar isso. Como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando, combinadas, unidas, se prestarão mútuo concurso, a ciência e a religião. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. Já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Que possamos entender isso. A nossa religião baseada na ciência, a ciência baseada na religião. É a união com Deus, o Pai Todo-Poderoso, e Jesus, o nosso Mestre Divino, o nosso médico, médico de nossas almas, que nos orienta, nos apoia e nos sustenta, hoje e sempre. Que Jesus esteja, permaneça em nossos corações. Um abraço a todos.